Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, irmãos. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 25. Hebreus 10, versos 19 a 25. Se coloque em pé. Eu quero falar nesta noite sobre os crentes desigrejados. Há muitos que se chamam de crentes, mas que estão fora da igreja. E vamos ouvir o que a palavra de Deus diz a respeito desta situação. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Preste atenção, irmãos. Neste versículo 24 é a razão de fazermos parte de uma igreja. Leia comigo, se você não se importar, o verso 24, todos juntos. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eis aqui a razão de uma igreja na minha e na sua vida. Não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando àquele dia. Querido Deus, eterno Pai, obrigado por esse culto tão precioso que Deus tem nos dado. Agora, meu Pai, fale conosco através da pregação de sua palavra. Usa-me para ser uma bênção na vida da igreja, na vida do seu povo. Ajuda-me a não falar de mim mesmo, mas somente o que provém de Deus. E assim, o Espírito Santo poderá trabalhar em cada coração, em cada vida aqui presente. É o que nós pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? No ano de 2003, apenas 0,7% dos chamados evangélicos não frequentavam regularmente as suas igrejas. Poucas pessoas deixavam as igrejas naquele ano. Mas em 2009, 6 anos depois, este número já havia pulado para 3%. E em 2017, a revista Isto É fez um levantamento e descobriu que cerca de 4 milhões de chamados evangélicos não estavam mais dentro de uma igreja. Eles não se consideram desviados da fé, pois não fumam, não bebem, não se prostituem. Eles se consideram apenas desigrejados. Esta é uma palavra que surgiu recentemente para designar aquelas pessoas que dizem não ter abandonado as doutrinas do Novo Testamento. Não abandonaram as práticas cristãs, mas não fazem mais questão de uma igreja local, como eu e você fazemos questão. O que muitas pessoas não sabem é que não há nada de novo nisso. Que ao longo de 2000 anos de história da igreja, muitos grupos já tentaram se separar dela
tentaram se separar de uma igreja organizada e viver sozinhos, sem hierarquia, sem ordenanças, para serem observadas e obedecidas. Suas gerações, no entanto, se tornaram eremitas e se separaram das civilizações. Dr. Rafael McCoy, que foi missionário por mais de 55 anos entre os povos indígenas do México, acreditava que os astecas mexicanos, vieram de povos cristãos, que abandonaram as práticas do cristianismo e eventualmente se tornaram pagãos e ermitões. No entanto, o versículo 25 do nosso texto diz: não deixando a nossa congregação, que literalmente significa não negligenciando a nossa igreja, não negligenciando a nossa comunhão. Todo salvo precisa ter a sua própria congregação e nunca negligenciá-la. Jesus estabeleceu no livro de Mateus 18 o batismo. Ele estabeleceu a ceia do Senhor. Ele também estabeleceu o discipulado cristão. E foi ele, Jesus, quem estabeleceu a disciplina eclesiástica. Nada disso foi invenção de pastores, nada disso foi invenção de homens comuns, mas o próprio Pai da igreja estabeleceu essas condições para uma igreja sobreviver. Depois dele, vieram os apóstolos, e eles estabeleceram os pastores. Eles estabeleceram os diáconos como oficiais da igreja. E finalmente, a membresia. Então você observa, pelo próprio Novo Testamento, que precisa haver um mínimo de organização para que possamos obedecer às ordens do Senhor Jesus Cristo. Desigrejados ou crentes afastados são duas categorias que não contribuem com a grande comissão que Jesus Cristo nos deixou, que foi a comissão de pregar o Evangelho, batizar os convertidos, fazer discípulos desses convertidos, ensinar todas as doutrinas que Jesus Cristo e os apóstolos nos deixaram. Por que os crentes, então, estão tendo o costume de abandonar a igreja? Cada um daria suas próprias razões, mas vamos esquecer as razões humanas e ver na carta de Hebreus as razões que Deus também apresenta em relação àquelas pessoas que deixam a congregação, que abandonam a congregação. Nós vamos ver algumas razões. Hebreus sugere algumas causas que tiram os crentes da sua congregação. A primeira delas, eles não são realmente salvos. Você não pode esperar que uma pessoa não salva, não regenerada, fique por muito tempo no meio do povo de Deus. Uma segunda razão que nós vamos ver, eles não são realmente transformados. Nós temos alguns meses, talvez alguns anos, para sermos moldados à imagem de Jesus Cristo. E se isso não acontecer, a tendência é que deixemos mesmo a casa de Deus. Uma terceira razão, eles não são realmente arrependidos. Não há nada do que se queixar, não há nada do que se lamentar do passado. E por essa razão, eles deixam a vida do presente e voltam para a vida de outrora. Uma quarta razão, eles não são realmente fervorosos. A Bíblia diz: mas o justo viverá da fé. E se você não praticar a fé, logo você se desanima. E por último, eles não são realmente amorosos. Então essas são algumas das causas que o livro de Hebreus sugere, que levam alguns crentes a se desanimarem com respeito à casa de Deus. Em primeiro lugar, eles não são realmente salvos. No versículo 19, Paulo, eu acredito, ele foi o autor de Hebreus, disse: tendo, pois, irmãos, ousadia, coragem, para entrar
no santuário, pelo sangue de Jesus. Então a palavra irmãos significa que os destinatários desta carta eram homens e mulheres salvos, lavados pelo sangue de Cristo. Por isso essas pessoas podiam entrar no santuário com ousadia, com todo direito, com toda coragem, porque eles eram salvos. O que significa isso? Significa que no velho concerto, ninguém podia entrar no santuário, a não ser o próprio sacerdote, e assim mesmo, uma única vez por ano. Mas o homem comum, como eu e você, não podíamos entrar. Agora no novo concerto, depois do sangue de Cristo, todos os salvos têm livre acesso à presença de Deus a qualquer hora do dia ou da noite. Mas veja como, pelo sangue de Jesus. Não é pela membresia de uma igreja, não é porque fizemos um discipulado, nem mesmo porque fomos batizados, mas é pelo sangue de Jesus. Somente aquelas pessoas que foram lavadas no sangue de Jesus podem entrar com ousadia na presença de Deus. Esses irmãos tinham acabado de passar pela maior perseguição cristã de todos os tempos. Até hoje na história não se repetiu uma perseguição como aquela que eles passaram naqueles dias. O Império Romano estava caçando todos os cristãos para matá-los nas arenas de Roma, através de feras famintas, ferozes. Eles estavam sendo caçados pelas espadas, estavam sendo cerrados ao meio, estavam sendo colocados em sacos com serpentes vivas e sendo lançados ao mar. Estavam sendo quebrados, separados, estraçalhados ao meio, sendo puxados por cavalos em direções opostas. E por causa desta perseguição, aqueles que não morreram fugiram da igreja. Saíram da igreja porque eles não queriam aquela perseguição contra eles e contra a família deles. E os poucos que ficaram firmes foram consolados através desta carta. Esta carta foi escrita para um povo muito sofredor e que, apesar de todas as circunstâncias, não deixaram a congregação, ainda que fosse comum, ainda que fosse o costume, por causa do período trágico que a igreja estava passando. Por isso eu digo, irmãos, que a salvação é o alicerce de tudo. É o alicerce mais importante da vida cristã. É impossível ser um cristão sem a salvação, sem ter sido lavado no sangue de Cristo, regenerado neste sangue. Eu sei que há igrejas que dizem que o crente afastado perde a salvação. Nós batistas sabemos que ninguém perde a salvação, mas muitos chamados afastados, na verdade, nunca foram salvos, nunca nasceram de novo, nunca entraram com ousadia, com coragem na presença de Deus, porque se um dia tivesse entrado na presença de Deus, nunca mais sairiam de lá. Amém, irmãos? A presença de Deus não é um lugar que você deixa tão facilmente assim. Havia uma fila imensa de pessoas querendo uma entrevista com o nosso presidente eleito, enquanto ele aguardava a posse, lá no Rio de Janeiro. Até pessoas famosas iam para a porta da casa dele de madrugada, esperando poder falar com ele durante o dia. Mas a grande maioria daquelas pessoas não conseguiu entrar. Todavia, dentro da casa, havia uma criancinha de 9 anos de idade, que entrava e saía da presença do presidente, quando bem desejasse. Quem ela era? Quem ela era? Ela era a filha do próprio presidente. Por isso ela tinha esta regalia. E assim também o salvo, ele tem livre acesso à presença de Deus, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, em qualquer lugar do mundo. Amém, irmãos? O salvo tem livre acesso à presença de Deus. Mas como?
através do sangue de Jesus Cristo. Desses 4 milhões de desigrejados, quantos realmente já foram salvos? Quantos realmente já foram lavados no sangue de Cristo? Porque o verdadeiro salvo é aquela pessoa que tem ousadia para entrar na presença de Deus, no santuário de Deus, e não aquela pessoa que tem coragem para sair do santuário de Deus. Outra razão que leva os crentes a deixarem a igreja, elas não são realmente transformadas. O versículo 20 fala sobre isso. Pelo novo e vivo caminho. Você já experimentou um novo e vivo caminho? Eu já. Todo salvo já experimentou esse tipo de transformação? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Quer dizer que através da sua morte, da sua ressurreição, Jesus Cristo nos mostrou um novo caminho, um vivo caminho. Este caminho significa exatamente uma troca social e uma troca religiosa. O autor de Hebreus, ele precisou explicar esta nova doutrina, pois muitos judeus, ainda que salvos, continuavam no velho sistema, observando o Velho Testamento. Na verdade, muitos deles, até de acordo com a história, deixaram o cristianismo e voltaram a praticar os rituais da lei de Moisés. Veja o que Paulo disse para esses crentes que havia na cidade de Gálatas. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Paulo estava dizendo para eles, olha, vocês precisam ser transformados. A salvação exige uma troca social. Nós não andamos mais com as mesmas pessoas, nós não agimos mais como agíamos antes, e exige uma troca religiosa. Nós trocamos de religião, a nossa religião passa a ser uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Como que vocês voltam para esses rudimentos fracos, pobres? Eu conheci um pastor evangélico aqui na cidade. Ele era de descendência judaica. Ele era pastor de uma igreja evangélica. Depois de alguns anos, ele deixou o cristianismo e disse ter se convertido ao judaísmo. Ele disse que o cristianismo não lhe deu todas as respostas que ele buscava, mas que ele encontrou as respostas no judaísmo. Sabe o que aconteceu com aquele pastor? Com certeza ele nunca havia recebido o novo e o vivo caminho mencionado em Hebreus. Porque esse novo e vivo caminho é Jesus Cristo morrendo na cruz e sendo ressuscitado pelos nossos pecados. Não podemos negar que muitas pessoas acabam abandonando a igreja depois de 5, 10 anos, porque na verdade nunca foram transformadas de suas crenças. Elas continuaram com seus pensamentos e com seus hábitos. Por isso o apóstolo Pedro disse, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Irmãos, sem mudança de natureza, não há transformação de vida. É o que a Bíblia está ensinando. Acompanhando a salvação bem de pertinho, precisa vir a nossa transformação. Por isso que quando pessoas me perguntam, pastor, será que eu sou salvo? Eu faço uma outra pergunta. Você já foi transformado? Você se lembra quando você foi transformado? Quando a sua natureza foi transformada? Se a pessoa diz, não me lembro, jamais de ter sido transformada, então você não é salva, pois a palavra de Deus, ela garante em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Meus amados irmãos, se nós todos somos salvos aqui nesta noite, então todos nós somos homens e mulheres transformados. Nós abandonamos a vida social de outrora e nós abandonamos a religião do passado e nos tornamos novas criaturas, crentes salvos e transformados. Dificilmente abandonam a casa de Deus. Se isso acontecer, logo, logo estarão de volta, porque são salvos, porque são transformados. E a terceira razão que deixam a casa de Deus, eles não são realmente arrependidos. Agora estamos no versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Existe o arrependimento para a salvação. Esse acontece apenas uma vez na nossa vida. É necessário apenas uma vez, quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas existe o arrependimento para a purificação, que precisa ser diário ou sempre que necessário. Hoje mesmo eu já fui purificado. Hoje mesmo eu já me arrependi. No Velho Testamento, precisamente no livro de Êxodo 30, os sacerdotes e todos os adoradores que se aproximavam de Deus tinham que passar pelo ritual da limpeza, pelo ritual da higiene, para que pudessem falar com Deus. Irmãos, o ritual continua, só que agora não é mais através da água, agora é através do sangue de Jesus Cristo. Agora é através da nossa comunhão com Deus. Por isso que o autor disse: cheguemo-nos com verdadeiro coração. E esse cheguemo-nos significa falar com Deus. Quantos já falaram com Deus neste dia? Digo amém. É neste momento que nós somos purificados. Esta é a mesma mensagem de 1 João 1,9. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos, diga alguém, purificar de toda injustiça. Nós ainda nos arrependemos todos os dias para a nossa purificação. Nada atrapalha mais a nossa permanência na igreja do que uma consciência pesada, culpa no cartório, medo de sermos descobertos. Algumas pessoas preferem então abandonar a igreja, ao invés de se arrependerem, de serem purificadas, de se aproximarem de Deus. Conosco, há vários anos, havia este irmão, não nesta igreja, não se preocupem, que abandonou a igreja. Nosso pastor foi atrás dele, fez de tudo para que ele voltasse, mas ele não voltou. Nunca disse para o pastor a razão verdadeira que havia saído. Mas depois de alguns anos, veio à tona. Ele estava tendo caso com uma outra mulher. Ele estava vivendo uma vida dupla. Mas agora, sem a igreja, ele não teve ajuda de nenhum dos lados. Perdeu a esposa e perdeu todos os filhos. A igreja, e principalmente os cultos da igreja, se torna um lugar insuportável quando a nossa consciência está pesada e nós não conseguimos, o verdadeiro espírito de arrependimento. Para que isso não aconteça comigo, para que isso não aconteça com você, precisamos fazer a oração do salmista. Ele disse: quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Há erros em nós que nem nós enxergamos, que nem nós sabemos, mas se há sinceridade da nossa parte, Deus irá nos mostrar. A igreja é lugar para arrependimento. Eu acredito nisso. Eu acredito que o altar precisa ser visitado com muita frequência. Eu acredito que o altar deveria estar sempre cheio
de crentes pedindo perdão a Deus. Por quê? Sem este arrependimento, vem o esfriamento espiritual, e logo estaremos fora da casa de Deus. Eles não são realmente salvos, eles não são realmente transformados, ou eles não são realmente arrependidos. E em quarto lugar, eles não são realmente fervorosos. Agora estamos no versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. As pessoas falam muito sobre as promessas de Deus, sobre as promessas boas, mas e as promessas de disciplina? E as promessas de julgamento? Ele é fiel e ele cumpre todas as promessas. Retenhamos significa segurar e não largar jamais. Segurar e não largar jamais. Por quê? Porque tudo que Deus promete, Ele cumpre. Amém, irmãos? Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Um triste exemplo de quem segurou firme no início, mas logo largou no meio do caminho, foi a primeira geração de judeus que deixou o Egito. Nenhum deles, a não ser Josué e Calebe, entrou na terra prometida. Nem mesmo Moisés entrou na terra prometida. E a terra prometida aqui não é o céu. Caso contrário, Moisés também não teria ido para o céu. A terra prometida significa as bênçãos de Deus sobre a sua família. A terra prometida significa as bênçãos de Deus sobre os seus filhos e sobre os seus netos. A terra prometida são as bênçãos de Deus sobre a sua saúde, sobre a sua vida. E muitos de nós estamos deixando de tê-las, porque não seguramos firme a nossa primeira confissão. Pelo que eu sei, 4 milhões de evangélicos, chamados evangélicos, não retiveram a sua confissão. Colocaram a culpa nas igrejas, no sistema, nos pastores, quando na verdade eles perderam a esperança e não confiaram nas promessas de Deus. Eu sei que a igreja nem sempre é um lugar fácil, mas irmãos, Deus é maravilhoso. E podemos confiar nas suas promessas até o fim. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas também é impossível manter comunhão com a nossa igreja por muito tempo. Esta frase que eu vou usar agora foi utilizada em relação à humanidade, mas aí eu fiz um trocadilho e vou usá-la em relação à igreja. Diz assim: nunca perca fé na sua igreja, pois ela é como um oceano. Ainda que haja algumas gotas sujas nela, ela não é suja por completo. Ela não é suja por completo. Talvez eu seja uma dessas gotas. Talvez você seja uma dessas gotas. Mas a igreja em si é limpíssima, porque ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo. A igreja é limpíssima. Ela foi lavada no sangue do Cordeiro de Deus. Não perca a fé nas promessas que Deus fez em relação à igreja. Retenha sua confiança. Até quando? Até a volta de Jesus Cristo. Por que os crentes abandonam a igreja? Não são realmente salvos? Não são realmente transformados? Não são realmente arrependidos ou não são realmente fervorosos? E em quinto lugar, não são realmente amorosos. Veja o versículo 24. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O desigrejado, ou crente afastado, ele não estimula ninguém, a não ser a si mesmo. Fora da igreja, este mandamento aqui do versículo 24 é impossível de ser obedecido, não é? Fora da igreja você não tem como estimular ninguém ao amor e muito menos às boas obras. É um mandamento que só pode ser cumprido dentro da igreja. Dentro de uma igreja, nós não consideramos apenas o pastor.
seja ele o pastor A, B ou C. Nós não consideramos só os diáconos, mas todos os irmãos, desde os mais jovens até os mais velhos, desde os mais antigos da igreja até os mais novos, porque é assim que uma igreja precisa operar. Imagino, quando um marido, abandona a esposa e os filhos, nós logo dizemos, aquele homem não amava a família dele, e não amava mesmo. Quando uma mulher abandona o marido e os filhos, aquela mulher não amava a família dela, e não amava mesmo. Quando os filhos abandonam os pais, aquele filho não amava os pais. Mas e quando um crente abandona a igreja? Por motivos que não sejam justos, doutrinários. O que podemos dizer? Aquele crente não amava a sua igreja. E eu tenho que admitir isso. Ao longo dos anos eu já amei muitas e muitas pessoas que depois eu descobri que não me amavam. Pastor, como que o senhor descobriu que o senhor não era amado por elas? Elas não fizeram questão mais da minha presença na vida delas, não fizeram mais questão da minha comunhão. Como não? Deixando de vir à igreja. Deixando de vir à igreja, elas me colocaram para fora da vida delas. Logo eu sei que elas não me amavam. Hebreus 10, 24 diz que precisamos provocar duas atitudes no meio do povo de Deus. E isso não cabe só ao pastor, não. Cabe a cada um de vocês. Será que vocês estão provocando isso? Primeiro temos que provocar o amor ágape. E depois as boas obras, que significa ocupação, ministério, atividades. O amor ágape para nos estimularmos ao amor. Amor altruísta é aquele que procura o bem das pessoas amadas e não o seu próprio bem. Igual o caso daquele marido que vendeu o relógio para comprar uma escova para pentear o cabelo da esposa. Ela, sem saber, vendeu o cabelo para comprar uma pulseira para o relógio do marido. Era ele pensando no bem dela, ela pensando no bem dele. E assim deveria acontecer dentro da igreja. Agora, sair da igreja por motivos errados é o oposto disso. É afastar-se das pessoas que deveríamos amar. É procurar os nossos interesses e não o interesse de outro. É desanimar os que ficam e não encorajá-los. Como podemos provocar as pessoas a praticarem o amor? Dando o exemplo, amando-as, perdoando-as, ajudando-as onde elas mais precisam. E sempre, sem esperar nada em troca. Este é o segredo. E a segunda atitude que precisamos provocar dentro da igreja, boas obras. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras, que significa ocupação. Irmãos, preste atenção nisso. Não interessa que seja no coral, ou varrendo a porta da igreja, como o Nonato faz todo santo domingo. Não interessa se seja trabalhando com o Efatá, se seja dando aula na escola dominical, não interessa. Mas o crente que não se ocupa na igreja, mais cedo ou mais tarde ele se desanima. Mais cedo ou mais tarde ele vai procurar sair da igreja. Há muitos anos, quando a igreja Batista Tabernáculo, lá de Londres, contava com 30 mil membros, era a maior igreja evangélica do mundo daquela época. Um visitante foi ao pastor Carlos Spurgeon e perguntou qual era o segredo do sucesso daquela igreja. O pastor Carlos pegou aquele visitante e o levou para uma sala que ficava no porão da igreja, no andar térreo da igreja. Aquela igreja existe até os dias de hoje. Quando eu for a Londres, eu quero visitar aquela igreja. E ele abriu uma sala e havia dezenas de homens, suados,
orando, clamando pela ajuda de Deus, antes do culto. E Carlos Spurgeon disse: esse é o segredo, esse é o segredo. Eu quero que você saiba, se você não se ocupar com a sua igreja, você vai se desanimar. Há muitas coisas nas quais você pode se envolver. Você pode participar dos cultos de oração. Você pode estar aqui todo domingo às 18h15 e orar com as irmãs, e orar com os homens, e deixar que seus filhos pequenos orem com as crianças. Ninguém e nada segura uma igreja unida. Sabe aquele ditado, cada um por si e Deus por todos? É do diabo. O ditado de Deus é cada um por todos e Deus por cada um de nós. Agora sim, veja comigo como que se encaixa o mandamento de Hebreus 10:25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia, hermeneuticamente falando, se refere à volta de Cristo. Mas aquele dia também significa o dia da sua morte. Pois de uma forma ou de outra você vai se encontrar com Deus. Devemos ficar firmes até aquele dia. Amém, irmãos? Até aquele dia. Há 2000 anos, já existiam crentes afastados e desigrejados. Era um costume. Mas não precisa ser o seu costume, não precisa ser o meu costume. E para não ser um desigrejado, nesta noite você precisa ter certeza da salvação, da sua transformação, do seu arrependimento diário de pecados, fé inabalável, amor incondicional por sua igreja. Eu oro que nenhum de nós aqui venha fazer parte desta estatística de 4 milhões de desigrejados. Você e eu não temos nenhuma razão, nenhum direito para ficarmos fora da igreja. Deus tem nos dado uma grande igreja. Vamos fechar os olhos e vamos orar.